Eu sei que você já teve essa exata sensação de estar distraído, parece que está no automático, 2 meses da sua vida, um mês inteiro da sua vida, e você olhar para trás e pensar assim: o que que aconteceu? Você tá seguindo o plano de Deus, você tá se esforçando para estar mais perto, mas quanto mais você luta, parece que a guerra fica maior e em algum certo momento ela fica tão grande que você não percebe, você simplesmente começa a ficar no automático sem perceber as coisas que estão acontecendo e você se distrai tanto que você começa a se distanciar sem perceber do centro da vontade de Deus. E você começa a querer reclamar também das coisas não estarem acontecendo como você queria que acontecesse, você volta a ser guiado pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias aspirações, achando que você vai conseguir alcançar um objetivo que você tem com Deus, só que você não está seguindo a direção exata que Deus mandou você seguir. E direção essa que às vezes não vai fazer sentido para você, às vezes não vai fazer sentido para os próximos, às vezes não vai fazer sentido para ninguém, mas só para Deus faz sentido e é isso que importa. Você continuar seguindo a vontade dele, às vezes mesmo sem sentido. É uma dessas. É exatamente isso que eu tenho passado nos últimos dias, exatamente isso que eu tô voltando pro centro da vontade, parando de julgar as coisas da minha vida, julgar as situações pelo meu próprio conhecimento, pela lógica humana e pelo que faz sentido para mim. E eu comecei a correr atrás, sabe, só do dinheiro, só do dinheiro, só do dinheiro. E quanto mais eu corro atrás do dinheiro, mais ele fica longe de mim. Porque não é sobre isso. Eu corri tanto atrás do dinheiro que eu simplesmente comecei a negociar o que era inegociável, que é a minha intimidade com Deus, meu relacionamento e principalmente a minha chamada. Deus está falando da palavra dele, Deus está adorando ele em primeiro lugar, e eu sei que as preocupações e as coisas elas vão passar. Minha mãe esses dias, minha mãe é pastora, usada por Deus demais, ela falou no caso foi de ontem, na verdade, um culto de manhã que eu não fui, um culto de manhã, só que ela falou sobre prioridade. E só dela falar isso em casa, olha, o culto foi maravilhoso, eu falei sobre prioridade, me mexeu por dentro, porque eu lembrei que eu foquei tanto nos problemas, nas situações e me afundando nos meus sentimentos, nas minhas convicções, que eu deixei isso me dominar de novo. Entende? Eu me distraí tanto que eu tirei a prioridade do que realmente tinha prioridade. Eu estava fazendo meu devocional por fazer, só por hábito de ler a Bíblia. E assim, é bom, é bom ler, mas é muito bom você estar ali presente naquele momento, entende? Você tá presente no seu devocional, você lê com vontade, falando com Deus, adorando a Ele, em espírito e em verdade, sendo cheio dele, entende? E isso aqui é uma das respostas disso. Eu orei porque eu estava percebendo que alguma coisa estava errada e eu não estava entendendo, porque eu falei: Deus, eu só estou lutando para ser o que eu sonhei, para alcançar as coisas, para conquistar. Só que quanto mais eu corria atrás disso, mais distante eu estava da real vontade de Deus. E quando a gente está na vontade de Deus, o restante ele acontece. Às vezes até o sonho que você tem, o desejo do seu coração realmente, mas no tempo de Deus, não no seu. Tem coisas que elas vão acontecer com o esforço do seu braço. Você vai ter que arregaçar as mangas, ó. Você vai ter que correr atrás dos seus sonhos, correr atrás dos seus objetivos, mas quando Deus mandar. Mas quando Deus mandar, você está exclusivo para Ele, não nega não. Não nega não. Olha, no Egito, quando o povo saiu do Egito para ir para a Terra Prometida, quando fizeram o tabernáculo ali no deserto, Deus descia com a nuvem da presença dele. Descia sobre aquele tabernáculo, sobre aquele lugar, e o povo parava de caminhar. Eles paravam de andar e
se entregavam exclusivamente para adorar a Deus e ouvir o que Deus tinha para falar naquele momento e o alimento que ele tinha para entregar quando a nuvem estava sobre o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava, eles levantavam o acampamento e andavam em direção à nuvem. Mas eles andavam com os pés deles na direção que Deus entregou, na direção que Deus mostrava, que a nuvem ia. E às vezes a gente perde esse time, a gente perde, a gente se confunde um pouco. Então, eu oro para que Deus abra teus olhos, teus ouvidos, teu entendimento para voltar a atenção exatamente para esse ponto, de você estar no lugar que Deus quer que você esteja, no momento que Ele quer que você esteja, e que você ande e comece a fazer as coisas pelos seus próprios pés, mais na direção que Ele deu, exatamente no momento que Ele falar para você fazer. Que você não se perca mais nas suas distrações, porque isso pode atrasar e trazer muitas coisas ruins para você que você não queria colher. Porque o que você planta, você vai colher, é óbvio isso. É uma regra que está instalada no mundo. Não é só para quem é crente, não é só para quem está seguindo a Cristo, é para todos. Você vai plantar, você vai colher. Só que com Deus você planta certo. Com Deus e com o Espírito Santo te direcionando, você planta coisas que realmente vão dar aquele resultado que você precisa, não que você quer. Porque quando a gente fica guiado pelos nossos próprios desejos, vontades, como eu disse antes, a gente vai colher essas coisas e às vezes a gente não vai colher o que a gente realmente precisa para alcançar o que queremos. Porque quando a gente vai amadurecendo e crescendo, agora eu estou no início da vida adulta ainda, né? Eu me sinto adultão desde os 8 anos de idade, mas a cada dia que passa eu vejo que eu sei menos sobre a vida do que eu achava que era. Então, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que a gente vai ter que fazer muitas coisas que a gente não quer fazer para alcançar o que queremos ter de resultado. Então, se você quer dinheiro, você vai ter que trabalhar, mas você não quer trabalhar porque é chato, é difícil, todo mundo sabe isso, senão o nome não seria trabalho. Mas quando você vai amadurecendo, você entende que você vai fazer coisas que você não quer para alcançar o que você deseja. É isso que Deus quer que eu compartilhe hoje, que é o que Ele está trabalhando em mim, é o que eu vou transbordar aqui sempre. Que eu não me distraia mais, é uma luta constante, ó, na cabeça, na mente. Eu tô carecão, eu não sou careca, gente, eu tô careca porque Deus pediu e eu obedeci. Sacrificar vaidade, ego, eu entendo porque que Deus me mandou fazer. É a terceira vez que Ele mandou raspar a cabeça dessa forma, que é um voto com Ele. Só Ele sabe o propósito, mas Ele diz o porquê e o que está acontecendo. Ele está quebrando alguns bloqueios e me amadurecendo espiritualmente. E quando a gente amadurece espiritualmente, tudo o restante também amadurece. Então, se isso significa algo para você, isso aqui é abrir mão do ego, abrir mão da vaidade, dos próprios desejos e das próprias vontades. Porque literalmente meu cabelo estava grandão assim, ó. Grandão. Eu fui lá arrancando na tesourinha ajoelhado na presença de Deus. Fazendo o que eu não queria fazer. Com os joelhos doendo, tremendo já e sentindo dor, e fazer coisas difíceis é o que dão resultados que você mais gosta. Que o Senhor abençoe a sua semana, o horário que você estiver vendo esse vídeo, e segue aí para mais, porque isso aqui é um canal de transbordo da presença do Senhor.